Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem com vocês? Bom, hoje nós vamos dar início a uma nova disciplina. Essa disciplina chama-se Teoria do Melhoramento Animal e faz parte principalmente do currículo comum dos cursos de zootecnia, né? Nessa disciplina de Teoria do Melhoramento Animal, nós vamos ver hoje no primeiro capítulo, o capítulo 1, a chamada genética de populações, tá certo? O nosso assunto hoje, desse capítulo 1, precisamente, vai ser sobre as frequências gênicas e genotípicas de uma população. Então, na aula de hoje, a gente vai entender o que é uma população para genética e como fazer esses cálculos das frequências gênicas e genotípicas na população, ok? Então, eu te convido, eu sou o professor Jefferson Ribeiro e vamos para mais uma aula. Bom, quando a gente fala em população, é muito comum a gente fazer uma associação com as populações, por exemplo, de uma cidade, de um estado ou mesmo de um país, né? Mas entende-se por população um conjunto de indivíduos que se acasalam e apresentam determinadas características em comum. Nesse sentido, a estrutura da população ela vai ser determinada pela soma dos fatores que afetam os gametas e que se unem para formar a próxima geração. Então, o termo população ele não pode ser somente pensado em termos de população humana. Quando eu estou, por exemplo, me tratando de um rebanho de uma determinada fazenda, esse rebanho é uma população. Ora, esse rebanho não possui um conjunto de indivíduos que podem se acasalar entre si e que apresentam algumas determinadas características em comum, então eles também são populações, né? Eu posso pensar também em populações, por exemplo, como os suínos de uma determinada granja ou as aves, e até mesmo populações de plantas, né, de uma determinada propriedade. Então, esse termo população é um termo muito genérico e a gente não pode ficar sempre focado à população humana, né? Existem populações de quaisquer indivíduos, né, que habitam esse nosso planeta aqui. A genética em si nasceu principalmente a partir dos trabalhos de Gregor Mendel, né? Lá naquela genética que a gente chama de genética básica ou a genética mendeliana, em homenagem ao próprio Mendel, né? Nesse sentido, a genética básica ela estuda principalmente os princípios de transmissão do material genético, né, ou do material gênico, de uma geração a outra, né? E lógico, baseado nas leis de Mendel. Mas esse termo genética de população, ele foi definido, vamos dizer assim, a partir dos estudos de dois pesquisadores, né? E eles começaram a fazer esse estudo em aproximadamente 1908, de forma independente, e que se chegou a um princípio muito importante na genética de populações. Esses dois cientistas que eu estou falando é o Herd, ou Godfrey Harold Herd, né, era um matemático, né, lá do Reino Unido, e o Wilhelm Weinberg, que era um médico alemão. Bom, o que esses dois, né, pesquisadores conseguiram, né, perceber? Que o estudo da genética mendeliana ao nível de populações poderia dar respostas um pouco diferentes do que apenas essas transmissões que a gente está acostumado, né, dos gametas, por exemplo, né? O fundamento básico da genética de populações é o teorema chamado Teorema de Arden-Weinberg, né, que foi desenvolvido lá em 1908 ainda. Usualmente é limitado, né, aos estudos dos caracteres qualitativos, né, dos genes, por exemplo, pelagem, chifres, né, e que são influenciados pelo pequeno número de genes, né? Por isso é chamado de caracteres qualitativos. Os princípios da genética de populações podem ser usados principalmente no delineamento de estratégias de seleção e para identificar, por exemplo, genes, né, deletérios, genes que podem causar, por exemplo, algum tipo de prejuízo, né, para populações comerciais. Por isso a importância dos estudos da genética de populações.
Bom, sendo assim, quando a gente vai estudar genética de populações, a gente não estuda o indivíduo sozinho, mas a gente estuda qual é a frequência de determinados genes em uma população por inteiro. Por isso que ela é um pouco diferente da genética mendeliana, né? Então, o indivíduo ele é importante, mas ele é importante no coletivo. E aí eu preciso saber qual é a frequência que esse gene está na população, né? E essas frequências, eu dependo principalmente da frequência alélica, ou que a gente chama de frequência gênica, né? Que seria a proporção de alelos que ocorrem em cada locus. E aí a turma deve estar já pensando, professor, me lembra o que é locus? Bom, locus é aquele local no DNA onde um gene está instalado, né? Onde está inserido. Aquilo ali, o local daquele, onde o gene está no DNA, é chamado de locus, certo? Então, à medida que eu conheço as frequências gênicas e genotípicas da população, né, eu posso fazer inferências sobre essa população. Então, voltando, a frequência gênica é a proporção de alelos que ocorrem em cada locus, e essa frequência gênica é muito importante porque ela me permite calcular a frequência genotípica. E aí não vamos confundir o que é uma frequência gênica e quando é uma frequência genotípica, tá certo? A frequência genotípica é a proporção de um determinado genótipo, né, na população. Então, ó, a frequência gênica é a proporção de alelos que está naquela população e a frequência genotípica é a proporção dos genótipos, ok? Bom, então para a gente entender um pouquinho como funciona essa constituição genética da população, eu trago um exemplo adaptado do livro do professor Paulo Sávio Lopes, que é esse livro que está bem aqui do lado, né? E esse é o autor, o professor Paulo Sávio. E esse livro, então, tem esse exemplo que diz o seguinte: considerando uma população de 1.000 bovinos, sendo 100 animais que são da cor vermelha, né? Que 700 animais que são rosílios e 200 animais que são brancos, ele pergunta quais serão as frequências genotípicas e gênicas na população em questão. Ora, o que a gente precisa de lembrar aqui é o seguinte, primeira coisa, esse tipo de característica de cor de pelo, a gente vai ver principalmente em bovinos da raça Shorton, tá certo? Nesse caso, esses animais, eles possuem dois genes relacionados à cor do pelo, né? E esses genes, eles possuem um tipo de dominância chamado ausência de dominância, onde tanto a cor vermelha quanto a cor branca vão se manifestar, tá certo? Então, nesse sentido, para a gente calcular, né, a frequência genotípica da população, ou seja, quando eu estou falando de genotípico, eu estou falando do genótipo. Nesse caso, o genótipo seria o genótipo R1, que representa, por exemplo, os animais vermelhos, o genótipo R1, R2, que representa os animais rosílios, e o R2, que representa os animais brancos, tá certo? Então, para eu calcular a frequência genotípica, né, eu preciso, então, primeiramente, pegar esses valores dessas proporções que eu tenho dos animais e fazer esses cálculos, tá certo? Bom, então a primeira coisa que a gente vai fazer é a frequência dos indivíduos vermelhos, né? Bom, para eu saber a frequência dos indivíduos vermelhos, é muito simples. Eu tenho 100 animais vermelhos dentro de uma população de 1.000 indivíduos, não é isso? Se eu dividir 100 por 1.000, eu vou ter isso aqui igual a 0,10, ou seja, 10% dos meus indivíduos são da cor vermelha, né? Bom, os animais que são rosílios, basta então fazer a mesma ideia, dividir 700 por 1.000, e aí eu vou achar que 0,7 ou 70% da população são animais rosílios. O rosílio, só para a gente ter um pouco de noção também, é aquele indivíduo onde ele tem tanto pelo vermelho quanto pelo branco. E aí, ao a gente olhar, a ideia que dá é que é um animal rosa, mas né, próximo de um rosílio mesmo. Quando você chega próximo do animal, você vai ver que tem tanto pelos vermelhos quanto pelos brancos, porque não existe dominância nesse caso, né? É um exemplo de ausência de dominância. E por fim, para os animais brancos, né? Eu vou então pegar
proporção de indivíduos que eu tenho, que são 200 animais, em 1000, que vai dar 0,20 ou 20%. Ora, a partir daqui, dessa frequência genotípica, eu posso entender e observar o seguinte, que se eu somar a frequência de indivíduos que são vermelhos, a frequência de indivíduos que são rosíleos e a frequência de indivíduos que são brancos, se eu somar todos eles, isso vai me dar quanto? 1 ou 100%. Né? A soma desses indivíduos é igual a 1 ou igual a 100%. Então, guarda essa informação que nós vamos precisar dela daqui a pouquinho. E vocês devem estar se perguntando assim, professor, e a frequência gênica, como é que eu vou calcular? Bom, uma vez que você calculou a frequência genotípica, é possível sim calcular a frequência gênica a partir da frequência genotípica, tá certo? Então aqui no cantinho eu deixei uma colinha aqui que são os valores das frequências genotípicas que a gente encontrou na parte anterior, né? A partir daí, para eu fazer o cálculo da frequência gênica, eu tenho que levar em consideração esses alelos que estão aqui, né? Então, por exemplo, o alelo R1, onde é que eu encontro o alelo R1? Bom, eu encontro aqui nesses indivíduos aqui que são da cor vermelha, não é isso? E também na metade dos indivíduos aqui, ó, na metade da proporção dos indivíduos que são rosíleos, que ele também tem alelo R1, né? Então, pensando nisso, os indivíduos vermelhos são 0,10 e os indivíduos heterozigotos, ele tem um total de 0,70. Mas só metade desses indivíduos possui o alelo R1, desculpa, né? O alelo responsável pela cor vermelha. Então, eu vou somar isso. Então, eu vou somar o 0,10, que é o total de indivíduos de cor vermelha, mais a metade dos indivíduos heterozigotos. Isso vai dar um total de 0,45. Vou fazer semelhante para o R2. Olha, no R2, é os indivíduos que são brancos. Eu tenho aqui, então, esse alelo R2 aqui nos indivíduos homozigotos, que é um total de 0,20, mais a outra metade dos heterozigotos, que é 0,35. Se eu somar tudo isso, dá 0,55. Feito isso, o que a gente pode concluir? Que se eu somar os alelos, né, a frequência do alelo R1 com a frequência do alelo R2, eu vou também encontrar 1, igual a gente viu lá na questão anterior. Ou, né, se eu somar essa frequência em termos de porcentagem, de 45%, né, de indivíduos que são alelo R1 e 55% dos indivíduos que são R2, eu vou ter um total de 100%. Tá certo? Bom, isso é muito importante conhecer a frequência gênica de uma população, porque a partir daqui eu consigo prever algumas coisas dessa população. Mas isso vai ser assunto para as próximas aulas. O que a gente precisa, né, o nosso foco da aula de hoje, é simplesmente como calcular essa frequência gênica e genotípica, ok? A partir do cálculo da frequência gênica, a gente consegue determinar a primeira equação aqui, que é o que a gente chama de equação fundamental da genética de populações. Bom, o que a gente viu, né, que a frequência do R1 é 0,10, mais a metade do heterozigoto, né, que é 0,35, a gente achou o valor de 0,45, certo? E que a frequência do R2 é 0,20, mais a metade do heterozigoto, que ele também tem o alelo R2, então é 0,35, isso dá um total de 0,55. Vamos chamar a frequência do R1 de P, tá certo? E vamos chamar a frequência de R2 de Q. Partindo desse princípio, se eu somar o valor, né, das frequências do R1 com a frequência do R2, a gente viu que isso aí vale 1, né? Ou, se a gente substituir essas frequências pelos valores de P e Q, eu posso dizer que a soma de P mais Q é igual a 1, e essa seria a primeira equação fundamental, então, da genética de populações, tá certo? A frequência desses alelos, ela sempre vai ser igual a 1. O mesmo vai acontecer com as frequências genotípicas. Ora, o que a gente viu, então? Que o alelo R1, né, ele confere a cor vermelha e quando ele está, né, em homozigose, esses indivíduos vão ser da cor vermelha então. Ou seja, aqui eu estou pensando não mais no alelo, no genótipo. O genótipo seria o R1, R1. Esse genótipo R1, R1, ele representa 10% dos indivíduos. A gente já viu esse cálculo, né?
Como esse alelo está em duplicidade, se eu colocar um P para cada um daqueles alelos ali, vocês concordam comigo que a frequência desse alelo, então, vai ser, né? Um P para o primeiro R1 com outro P para o segundo R1. Então, P vezes P vai ser igual a P ao quadrado. Bom, a mesma coisa vai acontecer com o alelo R2. Ele que, para os indivíduos que são brancos, ele tem que estar em homozigose. Então, se a gente chamar esse alelo R2 de Q, eu vou chamar, então, a frequência do indivíduo branco aqui, ó, ou o indivíduo, né, R2 de Q vezes Q, ou seja, Q ao quadrado. E do heterozigoto, como ele tem os dois alelos, né, a gente vai considerar esse aqui um 2PQ, tá? Quando eu somar esses indivíduos, o que acontece? Se eu somar lá o P ao quadrado mais o 2PQ mais o Q ao quadrado, é igual a 1. Isso aqui vem lá daquele trinômio quadrado perfeito. Ora, lembra lá do trinômio que a gente tem lá P mais Q igual a 1? Se eu elevar a primeira parte do P mais Q ao quadrado e o 1 ao quadrado, quando eu elevo P mais Q ao quadrado, eu tenho aquele binômio de Newton, que eu vou ter o quadrado primeiro mais 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo. É essa equação que a gente acabou de ver. Olha lá, o quadrado do primeiro, P ao quadrado, mais 2 vezes o primeiro pelo segundo, 2PQ, mais o quadrado do segundo vai ser igual a 1. Ou seja, essa equação aqui, você consegue deduzi-la a partir daquele P mais Q igual a 1. Basta eu levar os dois lados ao quadrado. Isso, então, representa aquela equação que a gente já tinha visto antes, né? Bom, agora que a gente, né, já viu como funciona a sequência gênica e genotípica, fica muito mais fácil a gente fazer o cálculo de uma frequência, então, gênica e genotípica de uma população qualquer. Então, vamos ver esse segundo exemplo aqui, que fala o seguinte, né? Em uma população de cachorros de uma determinada raça, 200 indivíduos são da cor caramelo, 100 indivíduos são da cor marrom e 300 indivíduos são da cor preta. E ele pede para calcular as frequências gênicas e genotípicas da população. Agora, você sabe como é que faz esse cálculo, né? Bom, para eu calcular a frequência genotípica, e eu sempre vou começar com ela, porque ela é muito mais fácil de ser calculada, né? Se eu quiser, então, fazer o cálculo, por exemplo, da frequência dos indivíduos que são de cor preta, que é o genótipo ser grande aqui, né? Então, eu estou fazendo o cálculo da frequência genotípica, o genótipo é ser grande. A cor preta seria o fenótipo, não é mesmo? Bom, então, basta eu pegar os valores aqui, 300, dividir pelo total de animais que eu tenho, que é 600, e aí eu vou achar aqui o valor de 0,50. O mesmo eu vou fazer com o heterozigoto, né? Vou pegar lá, são 100 indivíduos heterozigotos, 100 dividido por 600 vai dar um total de 0,17. E o mesmo eu vou fazer para os indivíduos da cor branca, né? Desculpa, da cor branca não, nesse caso cor caramelo, né? Que são 200 indivíduos, dividido por 600 dá 0,33. Esses valores que eu acabei de encontrar aqui são as frequências genotípicas para esses genes aí. A partir daí, eu posso chamar então o primeiro de P ao quadrado, o segundo, né, que é o heterozigoto, de 2PQ, e o terceiro de Q ao quadrado, como a gente havia falado. E a soma de P ao quadrado mais 2PQ mais Q ao quadrado, a gente sabe que isso aqui dá quanto? 1, não é mesmo? Então, a partir de então, eu posso fazer também o cálculo da frequência gênica, ou também chamada de frequência alélica. Eu sei então que a frequência do alelo ser grande, ele vai ser dado por quanto? Vai ser o 0,50, né? Onde eu tenho aqui o alelo ser grande, mais a metade dos heterozigotos. A metade do heterozigoto aqui vai ser a metade de 0,17, que dá 0,085. Ou seja, se eu somar 0,50 com esse valor aqui, eu vou achar 0,585. E vou fazer exatamente a mesma coisa para a frequência do C pequeno, certo? Então, a partir daqui, eu consigo calcular qual é a frequência gênica também desses genes em questão. Esse aqui, o primeiro, a gente vai chamar de P, e aí a gente já sabe que o segundo é Q, e a soma dos dois também tem que dar 1, ok? Agora que você já sabe como funcionam as frequências gênicas e genotípicas,
Vamos pegar um exercício um pouquinho mais elaborado e que vai provar para a gente como usar aquelas equações que a gente acabou de definir. Então, olha o exemplo abaixo, ele fala o seguinte: considerando que uma determinada população de cavalos da raça quarto de milha, a ocorrência de indivíduos com nanismo é de 1 para cada 10 mil animais, ou seja, para cada 10 mil nascimentos eu tenho um indivíduo que é anão. Ele pede para calcular as frequências gênicas e a proporção de indivíduos heterozigotos. Primeira informação importante: o nanismo ele sempre vai ser causado quando eu tenho, os alelos em homozigose e ele é uma característica recessiva, tá certo? Então precisa estar em homozigose recessiva para que ele apareça. Partindo daí, a gente já sabe o seguinte, que a frequência de indivíduos anãos nessa população é de 1 para cada 10 mil, não é mesmo? Então, 1 a cada 10 mil nasce indivíduos anão, vai nascer um indivíduo anão. Se eu dividir 1 por 10 mil, eu vou achar esse valor aqui, que é o 0,001. Esse valor aqui, vocês concordam comigo, que ele representa o valor do Q ao quadrado, que a gente acabou de ver lá nas equações anteriormente? Esse valor aí é o valor do Q ao quadrado, não é? Partindo desse princípio, eu posso então afirmar que o 0,001 é igual a Q ao quadrado, ou o contrário também é verdadeiro, que o Q ao quadrado é igual a 0,001. Simples matemática aqui, né? A partir daí eu posso extrair a raiz, né? Em ambos os lados, extrair a raiz aqui no Q, extrair a raiz também da outra sentença. E ao extrair a raiz, o que eu obtenho? Que o valor de Q é igual a 0,01. Ora, se eu achei o valor de Q igual a 0,01, fica fácil achar o valor de P a partir das equações que a gente definiu. Não é isso? Se P mais Q é igual a 1, e eu já sei que o valor desse Q aqui vale 0,01, para eu achar o valor de P, é o que falta, não é? Ou seja, se eu fizer 1 menos 0,01, eu acho o meu valor de P, que é 0,99. Sendo assim, eu já tenho tanto o valor de Q ou do valor de P. Ou seja, eu conheço as frequências gênicas dessa população. A frequência do alelo recessivo, que é o Nzinho, eu sei que vale quanto? 0,01 é o meu valor de Q. A frequência do alelo N grande, que é o dominante, que vai conferir o indivíduo normal, ele vai ser igual a 0,99. A partir daí, eu consigo, então a gente já sabe que são as frequências gênicas, a partir daí eu consigo determinar quais são as frequências genotípicas dessa população. Ora, como que a gente vai calcular então essa frequência genotípica? Vamos imaginar lá, a frequência do N grande, ela não é me dada pelo valor de P ao quadrado? Se eu sei que P vale 0,99, basta levar P ao quadrado, ou seja, basta levar 0,99 ao quadrado, que eu vou achar a proporção de indivíduos que são normais e homozigotos. A proporção nesse caso vai ser de 0,9801. Significa que em 10 mil animais, 9.801 animal são homozigotos dominantes, ou seja, são N grande, N grande. Bom, aí eu posso calcular também a frequência dos heterozigotos. A frequência do heterozigoto vai ser dada pelo 2pq. Bom, o P eu sei que vale 0,99, o Q eu sei que vale 0,001. Se eu multiplicar todo mundo além do 2, eu vou achar o valor de 0,0198. Significa que em 10 mil animais, 198 carregam o gene do nanismo, porque eles são heterozigotos. E lógico, que a frequência do N pequeno, que a gente já viu, lá no início do enunciado, ela é igual a 0,001, certo? Destaquei aqui em verde o heterozigoto porque ele responde a minha pergunta. Ele pede lá, calcular as frequências gênicas. Ora, as frequências gênicas, então, vai ser o valor de N grande, vai ser 0,01 e o N grande 0,99, o N pequeno 0,01 e a frequência
Nos heterozigotos é de 0,0198. Bom, pessoal, a partir de então, o que a gente tem, né? A gente fica por aqui, né? Nós vamos continuar nossas aulas, né? Nos próximos dias. Convido a vocês que façam, né? Acompanhem as aulas aqui no nosso canal. E está sendo um prazer enorme falar para vocês um pouquinho sobre teoria do melhoramento. Então, até mais, até a próxima aula. Tchau, tchau.